Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream, o milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas, alugue o carro que sempre quis na Unidas. Vamos apresentar aqui o prefeito Walter Suman, ele que já esteve várias vezes aqui no Hora Geral. E como eu falava no bloco anterior, vou reprisar aqui ao prefeito, nós estamos abrindo aqui uma agenda para que os prefeitos possam fazer um balanço da administração. Alguns que foram reeleitos e outros que foram eleitos e ainda estão concluindo o seu primeiro ano de mandato, como é o caso do prefeito Walter Suman. E das vezes anteriores que o prefeito veio aqui, o prefeito quando chega, eu vou falar um bastidor, ele fala assim: Douglas, você não vai me apertar muito, né? Eu falei: não, prefeito, eu vou falar o que tem que falar da população. Poxa, eu estou correndo muito. Eu sei que o senhor está correndo e sei o que ele pegou à frente do município, né? Assim como o Pedro Gouveia em São Vicente, ou seja, o próprio Ademário de Cubatão, né? E também sei, prefeito, não é uma defesa, é apenas um esclarecimento, o senhor me conhece muito bem, a minha imparcialidade. O senhor teve que tentar dar resposta no primeiro ano com um orçamento que não foi seu, e isso acabou atrapalhando um pouco os resultados que o senhor, pelo menos, está tentando ainda entregar até o final do ano, não é isso? Eu digo que 2017 2020 é um quadriênio, talvez, de maiores desafios para qualquer gestor, seja ele privado ou público. Sim. Nós estamos trabalhando, estamos implantando a marca do trabalho, do planejamento, do enfrentamento de muitos problemas, dos desafios que não são pequenos e não são poucos, nas mais variadas secretarias da nossa administração. Mas estamos avançando, Douglas, graças a Deus, há um reconhecimento por parte da população. Lógico, 11 meses, estamos muito distante ainda de poder atender a expectativa que a população vem nutrindo em decorrência de um passivo social, de dramas de gestões passadas, enfim, mas estamos trabalhando bastante. Prefeito, antes do senhor fazer um balanço, eu queria pontuar alguns assuntos atuais, aproveitando até a sua participação aqui no Hora Geral. Recentemente esteve aqui o André Ursini, ele é o diretor da Icipar Empreendimentos, responsável do projeto Andaraguá, que é o aeroporto industrial que vai ser instalado em Praia Grande. Segundo ele, dos 12 licenciamentos, só faltam 2. E vai gerar 15 mil empregos. E a gente pôde discutir a potencialidade da nossa região metropolitana. Eu até falei para ele: poxa, o aeroporto Andaraguá já tem um aeroporto que serve de base lá em Itanhaém para a plataforma da Petrobras, tem o aeroporto civil que está em processo licitatório. Se a gente tem a ligação seca ligando Santos ao Guarujá, que é de menos de 1 quilômetro, projeto já aprovado, ou seja, a gente potencializa a nossa região, né? Como que o senhor vê o crescimento da nossa região, sendo que esses projetos que eu acabei de elencar, eles não são novidades, mas falta vontade política para que eles possam acontecer de fato e dar aí um arranco geral na nossa região. Exato. E eu, com certeza, estou muito movido por essa vontade política, porque também sou um ser metropolitano. Sim. Então existem grandes obras para ocorrer do lado do Guarujá. É importante citar que nós tivemos o Ministério de Transportes, a segunda via da perimetral. O projeto executivo já foi apresentado pela CODESP para o Ministro dos Transportes, está tramitando, e a gente acredita que isso vai se concretizar já em 2018, o início das obras, investimento de quase 400 milhões de reais. Salientar também que nós não estamos em nenhum instante parado. A questão do aeródromo civil metropolitano de Guarujá está deixando de ser uma lenda, né, na nossa cidade. Nós recebemos a visita do secretário nacional de Aviação Civil, estive em Brasília também, no escritório do Dário Lopes. A estação meteorológica de superfície que vai ser construída em nosso aeroporto vai, obviamente, dar muito maior segurança, e isso teria evitado, por exemplo, o acidente que houve com o Eduardo Campos. Então, alguns passos estão sendo dados, um bom diálogo com o CONCAS, para que nós estamos vislumbrando já a reforma do PIR, para que haja esse link do CONCAS com o Aeródromo Civil Metropolitano. Nós acreditamos que 2018, 2019, os primeiros voos, e ainda que timidamente, irão começar. Da mesma maneira também, o interesse por parte da CODESP, não só na segunda fase da perimetral, como a margem esquerda do Porto Santos, Porto Guarujá, para ampliar, que é um espaço importantíssimo para a questão portuária. Prefeito Walter Suman, como é que o senhor vê essa proposta do executivo, do prefeito Paulo Alexandre, querer aumentar o ISS de 3% para 5%, inclusive os operadores portuários
né, ficaram preocupados, né, num momento tão difícil da economia, onde eles gostariam que houvesse uma redução da carga tributária. O prefeito de Santos acena com a possibilidade de pular de 3 para 5, e parece que tem um entendimento de chegar em 4%. Como é que o senhor vê essa proposta do Executivo de Santos? Eu acabo de receber uma ligação do prefeito Paulo Alexandre, acabou de ser feita a segunda votação na Câmara de Santos e foi aprovado 5%, por, salvo engano, 17-2. Uns números, é importante salientar que a arrecadação tributária do Porto, 74% é direcionado à União, 20% ao Estado e 6% apenas aos municípios. A maioria dos portos do país, Pernambuco, Fortaleza, no Rio de Janeiro, Itaguaí, Cubatão, são 5% ISS. Apenas Paranaguá, Santos e Guarujá eram 3%. Nós temos aí um problema social seríssimo, no caso específico Guarujá, uma população, uma cidade onde sofre muito com a questão de saúde pública, da educação, habitação e segurança. Esses recursos, em entrando para os cofres públicos, obviamente, terão um destino bastante certo e carimbado. Então, seria um acréscimo na arrecadação, fundamental importância, mesmo porque é importante também que toda atividade portuária, como a sociedade civil organizada como um todo da cidade, nós estamos trabalhando muito para que cumpra a sua função social, Douglas. Então, eu acredito que, em números, a economia nacional mostra que está crescendo, a movimentação de cargas vai ampliar, e a questão de desemprego. Guarujá já vem amargando, desde a frustração com o pré-sal, um volume de quase 1.800 desempregados, mesmo com o ISS aí a 3%. Isso é um peso social muito grande para a cidade. Eu acredito que esses recursos vão contemplar essas demandas sociais e vamos fazer uma equalização dos tributos, mesmo porque Paranaguá, me parece, também está encaminhando já para aprovação a 5%. O senhor vai pretender votar para 5%, apresentar isso? Sim, nós, Santos e Guarujá, foi uma ação conjunta. A nossa Câmara de Vereadores, na próxima terça-feira, em ação ordinária e extraordinária, estarão apreciando e votando essa solicitação. Porque o que nós temos ouvido, prefeito, é justamente que no momento de incentivar até o aumento de empregos, não seria um momento propício. Mas a gente sabe que, às vezes, na dificuldade, a gente precisaria recuar para ganhar tempo e depois avançar. Por isso que eu quis a sua análise com relação ao que foi aprovado. O senhor acabou falando aqui em primeira mão na Câmara de Santos. E lembrando que semana que vem o senhor vai enviar um projeto semelhante para a Câmara do Guarujá. A Câmara está debatendo, obviamente, os vereadores estão analisando e, a princípio, uma vez aprovado em Santos, não tem porque Guarujá também ficar em 3%, mesmo que Paranaguá está equalizando. Prefeito, antes do senhor entrar aqui no estúdio, nós acabamos mostrando um problema que ocorreu na travessia de Catraia, que ela é centenária, entre Santos e Vicente de Carvalho. E o que aconteceu? Literalmente, uma das catraias parou no meio do canal do estuário. Vamos colocar a imagem, inclusive. E aí, o telespectador aqui do Hora Geral perguntou a quem a gente vai reclamar, quem que fiscaliza. Olha só, pode colocar o áudio. Vai, Bruno. Lança aí, Marcelinho. Essa aqui é a nossa travessia da Santa Cruz, cara. É isso aí. Aí. Filma aí, filma aí. Filma isso aí, filma isso aí, meu irmão. Aí. Filma isso aí, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Se liga aí, ó. Aí, ó. Os 3 mangos aí, ó. Olha os 3 reais aí. Olha os 3 reais que a gente paga aqui, ó. Olha os 3 reais que a gente paga aí, ó. Aí, ó. Bora, Dedé. Bora, vai. Bora, vambora na barra aqui. Na realidade, prefeito Walter Suman, não é a travessia que liga Santos a Vicente de Carvalho, é aquela Santa Cruz dos Navegantes, aqui em frente o Vasco da Gama, os clubes aqui na Orla, que faz a travessia Santa Cruz dos Navegantes e Santos. Ou seja, eles ficaram ali meio que perdidos, porque a travessia, a barca deu um pane, né? Quem fiscaliza, prefeito? Olha, primeiro dizer que a travessia de Catraia é quase que centenária, né? Sim, Travessia sim. de Carvalho e Guarujá. Inclusive, a Secretaria de Turismo vai proporcionar um roteiro turístico de passeio de Catraia pelo Porto de Santos. Isso nós estamos, vou apurar exatamente o que aconteceu, se foi uma falha mecânica, enfim, né? Mas e entrar em contato com a autoridade portuária e para a gente poder apurar, ver o que está acontecendo e ajudar na medida do possível. Você sabe, prefeito, o senhor falou que vai conversar com a secretária de Turismo, que é um amigo em comum, que eu tenho um grande carinho, que é a Thaís Margarida. Então, eu vou dar um dado, uma informação para o senhor, não sei se o senhor sabe, vai ajudar muito na secretária de Turismo do Guarujá. Existem aqui em Santos turistas, inclusive estrangeiros, que locam a catraia justamente para que eles possam percorrer as laterais dos grandes navios para tirar foto, né? Ou seja, olha só
É um outro lado que às vezes não tem o incentivo do turismo. Nós né? já estamos explorando isso, já está no planejamento, próxima temporada agora, nós vamos ter várias atividades. Vicente Carvalho é o segundo maior polo comercial da Baixada Santista, tem uma movimentação grande, tem um carinho enorme pelo Itapema. Nós teremos lá roda de samba uma vez por mês, a questão de passeio de catraias, já foi feito um teste piloto, vai dar muito certo, tenho certeza disso daí. A Thaís e o Dedé estão pilotando muito bem essa situação. Prefeito, e com relação à verba Haddad, quem esteve aqui recentemente foi o Rodolfo Amaral e ele deu um dado que me deixou preocupado, que desde 2010 a verba Haddad está atrasada, que é aquela verba especificamente para as estâncias. E Guarujá é uma das estâncias balneárias, né? E é um dinheiro que acaba auxiliando e muito para o turismo, já que estamos falando de turismo. Procede que o governo do estado está atrasado com a verba Haddad? Bom, eu estive recentemente em reunião de quase 3 horas com o secretário estadual de turismo, obviamente defendendo os interesses de Guarujá. É importante salientar que hoje o Tribunal de Contas do Estado é bastante implacável com relação à prestação de contas. Então, existem convênios que tiveram necessidade de revisão de prestação de conta desde 2007. Isso pode, obviamente, até travar a formalização de novos convênios. Rodolfo tem alguns números, um profissional que eu tenho muito respeito nesse sentido, mas Guarujá foi uma das primeiras cidades, em 2017, a assinar os convênios. Estaremos assinando dia 15 agora, no governo do estado, o último convênio nosso. Então, existe baseado em todo o orçamento da Baixada Santista, uma defasagem de repasse. O Rodolfo tem esses números exatamente, e o que compete ao Condesb, às secretarias municipais de turismo, fazer gestão junto à Secretaria Estadual para que seja recomposto esse valor. Eu acho que tenho certeza que esses recursos poderiam aumentar e muito. É que agora também são 70 instâncias turísticas e entraram agora os MITs, né? Ou seja, município de interesse turístico. Isso é um bolo que você tem que fatiar muito mais agora. Então, nós estamos fazendo gestão junto ao governo do estado, secretário de turismo, mas Guarujá está desbloqueado para finalizar o convênio e já estaremos apresentando os pleitos para 2018, já na próxima semana também. Eu acho super importante, prefeito Walter Suman, porque o turismo ele pode melhorar em muito a economia dos municípios, e não é diferente no Guarujá, principalmente pelas belas praias. Agora, você tem que oferecer um mínimo, que no meu entendimento é a infraestrutura. E a verba Haddad, ela vem justamente para poder dar esse contraponto, né, importante no turismo. Porque Guarujá não depende só do verão, né, prefeito? É o ano todo. O objetivo é o turismo o ano todo. Salientar que nós demos passos importantes aí em pavimentação das avenidas com recursos do DAD, Antenor Pimentel, Rafael Vitiello, o centro turístico da nossa cidade, ligação entre a Mário Ribeiro e a Orla. Isso facilitou muito para o comércio, a mobilidade urbana, pavimentação de várias ruas em Vicente Carvalho também. Então, nós estamos fazendo o bom uso e prestando conta ao DAD, que é fundamental. Ótimo. Prefeito, existem algumas ações que às vezes ela não é bem aceita pela população em princípio, e depois a população começa a entender e apoia o prefeito. Aonde eu quero chegar? O prefeito Mourão, alguns anos atrás, o que ele fez? Ele conseguiu proibir a entrada dos famosos farofeiros ou aqueles turistas de um dia, que deixavam a cidade totalmente suja, desorganizada. Então isso acabou mudando e praticamente para a Grande mudou e tem um outro tratamento com relação ao turista. E Guarujá, com relação aos quiosques, uma outra informação é que parece que eles foram implantados de uma maneira irregular. E o senhor teve aí o ônus de tentar regularizar, e isso causou um certo desentendimento entre os quiosqueiros e a administração. Na realidade, o que nós fizemos foi cumprir um termo de ajuste de conduta, um TAC, entre a União, representantes dos quiosqueiros, a municipalidade e o Ministério Público. Então, estão sendo demolidos os quiosques da faixa de areia, isso é uma determinação judicial. Alguns que não foram contemplados, não tinham toda a documentação de acordo com o que estava preconizado, infelizmente não vão ter esse espaço. Mas foi transferido esses quiosques da faixa de areia para a calçada e nós estamos disciplinando, regulamentando de que maneira vai ser utilizado. É importante salientar que a orientação que nós estamos dando para que seja um atendimento acolhedor, um atendimento que a questão da vigilância sanitária vai estar sempre presente, e isso para que seja uma padronização e as pessoas se sintam bastante confortáveis.
Com relação, existe uma disciplina com relação às vans, ônibus de excursão, muito rigorosa em nossa cidade para que não permita uma algazarra nesse sentido. Nós estamos cuidando muito da cidade, em todos os aspectos, e a Secretaria de Turismo, junto com a Guarda Civil Municipal, a Força Tarefa, a Secretaria de Desenvolvimento Social, está fiscalizando, normatizando bastante rigor essa questão de entrada de veículos, de ônibus ou de vans em nossa cidade. O senhor falou agora da Guarda Municipal e eu vejo que a Guarda Municipal tem uma atuação importante nas cidades. Como que está a Guarda Municipal no Guarujá? Ela já está armada? 50 homens da Guarda Civil Municipal passaram por um treinamento tático, técnico e psicológico para serem armadas. Agora, já para essa próxima temporada, teremos nas ruas já cerca de 50 homens armados, inicialmente um pelotão, vamos chamar assim, inicial. A Guarda Civil Municipal, ela não tem concurso, aliás, concurso público é algo que vai acontecer o ano que vem em Guarujá, cerca de 6.300 funcionários, 10% dessa massa tem direito à aposentadoria já. Então, nós vamos ter que recompor. Nós temos aí uma carência de, basicamente, aí, quase o mesmo contingente de guardas civis municipais. Nós vamos ter que compor a nossa guarda, porque está precisando de mais homens. Prefeito, em saúde, que esse é um tema que sempre é latente nas cidades, e o senhor, como médico, acho que tem uma cobrança dobrada. Com relação à reforma do hospital William Rocha, esse hospital fica em Vicente Carvalho ou fica no Guarujá? Fica em Vicente Carvalho, o hospital é uma reinauguração, vamos chamar assim. Tá, nós assumimos aquilo totalmente deteriorado, tinha até animais dentro daquela unidade. Nós estamos reformando, basicamente é uma reconstrução, é um novo hospital. William Rocha com recursos da municipalidade, atende doenças infecto-contagiosas, importante. Nós já contamos com o Emílio Ribas, lá em Vicente Carvalho. Emílio Ribas, que antes era Ana Parteira, não é? Foi o Ana Parteira, houve toda aquela movimentação, sim. A maternidade está no Hospital Santo Amaro, e nós vamos contar com... O William Rocha também vai ter ambulatórios, também de clínica médica, a gente vai... É um espaço importantíssimo que nós pretendemos inaugurar já no início do ano. A princípio, seria agora no Dia Mundial da AIDS, não houve oportunidade por questão de equipamentos, mas já em janeiro vamos inaugurar. Lembrar bem também que uma grande conquista para a cidade foi a Faculdade de Medicina em contato em parceria com a UNOeste. Bom, o tema da saúde envolve também uma grande preocupação, e eu sempre falo aqui no Hora Geral, nós recebemos, me desculpe, prefeito Walter Suman, mas vinha o secretário de Segurança Pública, o Magno Alves, para falar que a Operação Verão vai continuar na mesma, com o mesmo efetivo. É a mesma coisa que você falar para os turistas, olha, não pode vir mais do que veio na outra temporada. São essas coisas que às vezes não aceito de um secretário de Estado. E uma outra preocupação, assim que aumenta o efetivo de turistas, também tem que aumentar o efetivo de policiais, e eu acredito que o senhor deva ter uma preocupação na área da saúde também durante a temporada. Com certeza. Guarujá, no dia 31 para o dia 1º, nós teremos, com certeza, 700 mil a 1 milhão de pessoas esperando o Réveillon, e teremos fogos de Réveillon. É importante salientar também, balsas, a cidade está mais iluminada, o Natal iluminado está acontecendo na cidade, a alegria natalina, o espírito natalino está... Isso é importante. É a autoestima do morador de Guarujá. É importante. Nós estamos resgatando, cumprimos todo um calendário turístico, um calendário cultural, várias atividades. Nós estamos preparando, sim, a cidade está preparada. É óbvio que a segurança é um ponto fundamental. Hoje de manhã tive uma reunião com a Força Tarefa, a Operação Dignidade, a Guarda Civil Municipal, Defesa Civil. Nós estamos muito bem preparados para essa temporada. Sabemos que vai ser um grande desafio, a crise nacional está aí, o volume de pessoas que irão nos procurar é considerável, mas nós estamos bastante preparados para poder recepcioná-los com bastante carinho e atenção. São essas discussões, no meu entendimento, prefeito, poderiam existir também dentro do Condesb, né? Que houvesse uma discussão com todos os prefeitos. Exato, nós tivemos com o secretário estadual de Segurança recentemente. O Magno Alves, em Praia Grande. Não, eu não me recordo agora o nome dele, foi em São Paulo. Tá. Ele esteve também, tive uma reunião com o Magno Alves em Praia Grande. Sim. E o Condesb tem feito, o Mourão, deixar aqui meus parabéns, o Mourão tem conduzido brilhantemente o Condesb, a quem eu respeito muito, prefeito de vasta experiência, e tem feito uma condução em todos os níveis, segurança, saúde, educação. Então, o Condesb não está omisso nessa questão, não. Nós temos que... quem não chora não mama. Está certo, mas nós estamos exigindo cada vez mais, porque o município hoje está sobrecarregado. Todos os municípios têm um passivo social muito grande,
enquanto o Pacto Federativo efetivamente não se tornar uma realidade, a sobrecarga nos ombros dos prefeitos, secretários, é muito violenta. Então, nós temos que bater onde tem recurso, seja na União ou no Estado. Prefeito Walter Suman do Guarujá, tem mais temas, mas antes vamos dar prioridade ao telespectador. Por exemplo, a Cláudia, né, que, através do nosso facebook.com/HoraGeral, faz a seguinte pergunta, a Cláudia Lorenza. As casas do Parque da Montanha, elas irão sair na sua gestão? Sim, primeiro deixar claro que nós estamos entregando no início do ano o Cantagalo, 400 moradias, entregamos 529 títulos de legitimação fundiária no Morrinhos. Parque da Montanha, nós estamos buscando o recurso através do Finisa, foi aprovado na Câmara, cerca de 66 milhões de reais. Se Deus quiser, até o final do nosso mandato, o Parque da Montanha, as 1.900 moradias estarão prontas. Tudo isso é recurso, foi abandonado, é triste, é lamentável você ver aquilo, basicamente uma cidade fantasma, mas é o déficit habitacional do Guarujá, cerca de 35 mil moradias. É um grande desafio que nós estamos enfrentando. Nós estamos buscando parcerias também com a iniciativa privada, o Vitória Parque está sendo construído e a Codesp quer trocar aquele espaço que pode ser destinado a operações portuárias por habitação digna para aquela população que mora no sítio Conceiçãozinha, na aldeia e na prainha. Prefeito, o senhor não pode esquecer do projeto de congelamento, porque quando o senhor anuncia que o senhor vai instalar, vai providenciar, vai implementar conjuntos habitacionais, o que acontece? Acaba vindo um êxodo de pessoas, né? E acabam invadindo áreas. Isso acontece em todo o Brasil. E isso aumenta o déficit e o senhor vai enxugar gelo. Na realidade, a gente está tendo, o Ministério Público está muito atento com relação a isso, fazendo recomendações, principalmente por área de ocupação, invasão e proteção ambiental. Nós temos cumprido determinações judiciais, ou seja, é fundamental que a gente não permita com que haja desocupação desordenada, mesmo porque hoje a gente vive um drama muito grande, fruto disso, que é a enchente. Hoje nós estamos trabalhando, constroem locais. Guarujá, Baixada é uma ilha, na realidade, Guarujá. Se você tem uma precipitação de chuva muito grande e você não tem condição de drenar, acumula. Então, hoje, só para você resolver a macrodrenagem do Santo Antônio, são cerca de 80 milhões de reais. O desassoreamento do Rio do Meio, Crumaú, Santo Amaro, é um recurso grande, nós estamos buscando através da FEIDRO e Ministério das Cidades também. É importante essa articulação do prefeito no governo federal e também no governo estadual. No governo estadual eu sei que o senhor está bem alinhado, porque o Márcio França, que é o presidente executivo estadual, que é o vice-governador, é também o presidente do seu partido, que é o PSB. E eu sempre acredito que essa relação acaba facilitando em determinados problemas que dependam do governo do estado. Agora, e no governo federal, como que é a sua articulação junto ao presidente, aos ministérios? Primeiro, a gente tem que fazer justiça aqui. O deputado federal Marcelo Squassoni tem aberto portas junto aos ministérios. Já tive por várias vezes em Brasília. Muitos dos recursos que nós estamos trabalhando também é necessário que a Baixada tenha representatividade, tanto a nível da Assembleia Legislativa como Câmara Federal. Mas tenho tido portas abertas. Fui convidado junto com o Mourão e o Paulo Alexandre Barbosa, o ministro da Saúde, vai estar em Santos. Vai ter um painel na próxima segunda-feira, do qual eu pretendo sim participar. E nós temos aí debatido a questão da média e alta complexidade, porque a atenção básica já é uma grande sobrecarga e não tem município hoje que só consegue ficar uns 15%. Hoje tem município batendo 25% até 30% de investimento em saúde, quando isso sufoca muito ao gestor público. Agora, me preocupa porque os nossos representantes do governo federal, prefeito, eles estão mais preocupados em ver o seu mandato e o seu interesse. É o caso do Marcelo Squassoni, que está preocupado em estar ao lado do Michel Temer. É o caso do Beto Mansur, que está preocupado em cooptar os parlamentares para chegar aos 308 votos e passar a reforma da Previdência. E o Papa, que é um que está tentando descolar. Essa é uma outra preocupação quanto jornalista, ou seja, de uma baixa representatividade num momento tão importante do Brasil e para a nossa região. Então, no meu entendimento, o fato de o senhor ter essa liberdade com deputados da região, é importante que esse compromisso ele se efetive, porque a gente está tão cansado de tantas promessas, né, prefeito? E às vezes o ônus vai cair no seu colo. Nós né? temos cobrado, assim, sistematicamente aqueles que obtiveram voto na cidade. Exato, eu acho que isso é fundamental para o prefeito, é importante, mesmo porque quando foram buscar voto, de certo modo, se comprometeram com a cidade. Da mesma maneira como o Caio França, nós temos provocado bastante, ele tem respondido aí às nossas expectativas junto às secretarias de Estado, e o Marcelo, como o Beto Mansur também. Então, a questão de opção deles, de bancada ou não, situação oposição,
é uma decisão deles. O que eu quero é que eles sempre estejam atentos às demandas da nossa cidade. E isso eu tenho cobrado de maneira bastante intensiva e tenho obtido resposta na maioria das minhas propostas. Eu fiz essa pontuação, prefeito, o senhor vai entender que o senhor, além de um prefeito, o senhor é um político hábil e inteligente. Nós temos mais de 1 bilhão represado na Marinha, que depende da liberação do governo federal, para que seja designado ao CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária, para poder capacitar melhor o trabalhador portuário. E isso depende de uma ação política junto ao governo federal. Então, se hoje eu tenho 3 deputados federais e 2 estão ligadíssimos ao Michel Temer, eu acho que esse é um momento, por exemplo, de cobrar do governo federal que libere essa verba para poder capacitar os trabalhadores do Porto de Santos. E olha, prefeito Walter Suman, o CENEP foi criado em 1993, na Lei 8.630. Nós estamos em 2017. Então, essa oportunidade a gente não pode perder. Não, não pode. É uma informação que eu não tinha, até agradeço, e é mais um dos tópicos que a gente vai cobrar lá dos deputados. É importante. Eu vou estar em Brasília semana que vem, defendendo a questão da saúde pública, e eu não perco a oportunidade de rodar pelos gabinetes dos Não, eu sei que dos deputados, eu sei que o senhor vai atrás disso, é importante. Não é só ficar no gabinete. Tem que ir atrás, entendeu? Porque os projetos existem e os momentos dependem justamente de uma atuação mais efetiva. Nessa parte, o senhor é bem habilidoso e presente. É importante, ou seja, está defendendo a sua região em Brasília, sua cidade em Brasília, lá onde tudo acontece. Agora, prefeito, tem mais uma pergunta da Jéssica Carvalho, também no Facebook, e várias pessoas fazem a mesma pergunta. Estamos na espera da resposta da creche Amor em Gotas. Exato. Olha, deixar bem claro aqui, primeiro, as crianças não ficarão desamparadas caso a Secretaria de Educação finalize. Foram detectadas irregularidades, o Tribunal de Contas, nós temos que prestar contas de todo o terceiro setor, não é só a creche Amor em Gotas, todas as entidades que a Prefeitura coloca recurso, dinheiro, tem que estar com os documentos em dia, tem que ter toda uma regularidade. Foram detectadas algumas irregularidades, a gente tem tudo isso pontuado na Secretaria de Educação. Tranquilizar os pais que essas crianças não ficarão desamparadas caso não seja aprovado. Isso aqui não é o prefeito, não sou eu que quero finalizar qualquer relação. Importante, por exemplo, a PAG, a PAGE, a PAI, CRPI, que cuidam de crianças portadoras de necessidade especial, todas apresentaram documentação, estão em dia, de acordo com o rigor do Tribunal de Contas. A relação do terceiro setor com o município hoje é muito rigorosa. E, lamentavelmente, a creche cometeu algumas falhas e nós não poderemos renovar, não porque o prefeito não quer continuar. Isso é uma orientação, é um rigor, com pena de improbidade administrativa ao prefeito. Então, tranquilizo aos pais, tá, que nenhuma criança ficará desamparada caso essa comissão. O secretário de Educação já está orientado, estaremos liberando uma nota dos quesitos, do porquê, da possibilidade da não aprovação da creche Amor em Gotas. Então, deixar bem claro aqui, o Tribunal de Contas tem sido muito incisivo na relação da Prefeitura com as entidades que recebem dinheiro do município. Esse dinheiro tem que ter início, meio e fim e bem documentado, mesmo porque também as posturas, né, da creche, por melhor que seja, a gente reconhece o trabalho lá do senhor Gino, deixar bem claro isso, mas é uma questão documental, puramente técnica. Perfeito, por isso que é bom o prefeito vir aqui ao Hora Geral e poder esclarecer. Além dos temas, eu quero dar prioridade, tem, olha lá, perfeito, 6 perguntas. O Alexandre Silva também no Facebook. A Praia de Pernambuco está abandonada, prefeito. Ele faz um desabafo. O senhor tem conhecimento, prefeito? Olha, nós estamos, deixar bem claro, em 11 meses, dificilmente você vai resolver uma cidade. Deixaram o município. Deixar bem claro, não podemos, eu não sou de ficar olhando para retrovisor, não, mas nós temos que ser justos aqui. Eu assumi uma cidade abandonada, zeladoria, basicamente, a zero, tapa-buraco que não existia há 2 ou 3 anos. Os canais, boca de lobo, a capinação, a poda, já não ocorria já há muito tempo. Isso é lamentável. Então, nós estamos atendendo a todos os bairros. Limpeza de canais, ao longo da avenida nós fizemos, estamos cuidando. A questão da iluminação pública é outro grande desafio. Logo, tem todo um processo licitatório que nós estamos finalizando, não só na orla, mas também nos bairros, periferia, no centro, e é importante isso. Nós estamos cuidando. Se você acompanhar toda a página da Prefeitura, nosso Facebook, o meu perfil, nós estamos mostrando todos os dias o intenso trabalho de zeladoria. Eu tenho pedido muito à população que nos ajude.
Zelar pela cidade é cuidar da nossa casa. Consciência ambiental. Não adianta jogar lixo nas ruas, isso vai causar um dano terrível, tanto para a saúde pública como para a drenagem de águas de chuva. Então, nós estamos chegando, a Operação Tapa Buraco está acontecendo em toda a cidade, já amenizou bastante, e a zeladoria está tendo uma nota de aprovação muito grande, né? A gente está obtendo aí todos os bairros, a carência é em todos os bairros. É uma cidade de 330 mil habitantes. Lembrar que o Guarujá tem 2/3 que depende de uma saúde pública, 1/3 que mora em condição subnormal. São desafios enormes, um orçamento que não é meu, com uma queda de arrecadação, mas a Secretaria de Operações Urbanas tem trabalhado e muito para amenizar esses dramas. Logo chegaremos aí no Pernambuco, ou já estamos realizando algumas prioridades. O senhor, como homem público, me deixa até satisfeito com sua declaração, porque em nenhum momento o senhor reclamou. O senhor tem o diagnóstico da cidade e o senhor está tentando fazer com que esse diagnóstico possa ser altamente positivo. Porque olhar no retrovisor, o senhor foi eleito sabendo que o senhor ia pegar. É óbvio que às vezes a surpresa acaba aumentando. Eu não sabia que teria tantos problemas. É só na hora que a gente tem conhecimento da situação do município. E o senhor também sabe a importância do Guarujá no cenário da região metropolitana, né? Com certeza. A gente tem trabalhado, cobrado sistematicamente, dizer, nós temos hoje a operação de zeladoria por toda a cidade. Então, eu tenho dito que Guarujá, cidade limpa, eu amo, eu cuido, é um trabalho conjunto entre todo o Executivo, a Secretaria de Operações Urbanas, obras, de infraestrutura, mas se não tiver o apoio da população, fica difícil. Lembrar que nós estamos fazendo, quase todos os bairros estão sendo contemplados. Isso é diário, a cobrança, eu particularmente, ando pelos bairros, caminho, vejo as necessidades. A gente sabe que a nossa pérola precisa estar cuidada e polida. Sabe o que o senhor pode fazer, prefeito? Uma sugestão, o senhor tem assessoria de imprensa, ou se não, até a sua esposa, Elina Suman, pode fazer uma competição, né? O bairro onde a população mais cuida do seu bairro. Fazendo isso, o senhor acaba trazendo um fiscal, ou seja, o próprio morador, para zelar no bairro e daria um prêmio, né? Arruma e depois a população é que toma conta. A gente vê as calçadas, né? A gente tem pedido para que os moradores, a calçada, ela é uma responsabilidade do morador. Então, morar e ter uma calçada cheia de mato ou suja, né? É tão simples, às vezes são poucos metros, as pessoas podem ajudar nesse sentido. Então, é um apelo que eu faço, nós estamos trabalhando muito e quanto mais a gente cuidar, menos nós vamos gastar com zeladoria. Mais uma pergunta ao Silvio Charles. Quando a CET vem para o Guarujá? Não entendi. Companhia de Engenharia de Tráfego existe aqui em Guarujá? Não. Quem que cuida do trânsito? Temos a Diretoria de Trânsito, que é anexa, faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós estamos querendo aumentar o número de agentes de trânsito, inclusive. Nós sabemos do transtorno que é agora em época de temporada. Guarujá recebe 4 vezes mais o número de veículos e nós estamos trabalhando nesse sentido. Mas nós não temos a nossa companhia de engenharia de tráfego, não. Guarujá não tem. Eu não tenho nenhum estudo a princípio nesse sentido. Tem um telespectador que fez uma pergunta sobre iluminação, o senhor acabou respondendo já, né? Que é o Francisco Olívio, né? Sobre a iluminação da praia, que é um dos cartões postais da cidade, o prefeito já falou que ela já está. Só deixar claro que a Electro deixou o parque de iluminação agora no último dia de julho, nós assumimos em agosto, tem todo o estudo iluminotécnico, processo licitatório, estamos finalizando, mas independente disso, nós iluminamos aí a Mário Ribeiro, Lídio Martins Correia, a Puglisi, parte da Leomil, trecho da Pitangueiras, Praça 14 Bis, a Praça Expedicionários, da Bandeira. Então nós estamos trabalhando em parcerias. E será que até o final da temporada, pelo menos na orla, a iluminação? Eu estou torcendo muito. O processo licitatório houveram 2 impugnações, nós estamos recorrendo no Tribunal de Contas. Você sabe que tudo na gestão pública tem que, de todo um critério, o Tribunal de Contas aprovar ou não. Então nós estamos recorrendo. Eu acredito que estamos com a exigência é que, para que a empresa ou consórcio, enfim, que for selecionado, entre com uma operação de guerra para a gente já ter as principais artérias, né, vias da nossa cidade iluminadas. Isaías, pelo WhatsApp, o 981387000, como fazer para tirar o Guarujá dessa sujeira? Tem mais lixo por metro quadrado do que habitante. É um relato do morador. É um absurdo, mas olha, o que a gente retira, Isaías. Toneladas e toneladas de lixo, a limpeza urbana tem trabalhado, nós estamos sendo sistemáticos, mandei colocar
lixeiras, contentores de 1.000 litros por todos os bairros, basicamente, a população para jogar lixo nesses contêineres. Lamentavelmente, às vezes as pessoas jogam na rua, não jogam dentro, às vezes até quando está cheio, colocam fogo na lixeira. Quer dizer, então essa questão de educação ambiental, de nos ajudar, é fundamental. Mas nós estamos tendo uma coleta bastante, o cata-treco, o cata-coisa, enfim, está sendo programática em todos os bairros, tem um telefone de contato, a ouvidoria pode informar a todo cidadão, e nós estamos cuidando. Então, aquilo que eu falo, Guarujá, cidade limpa, eu amo, eu cuido, e zelar pela cidade é cuidar da nossa casa. Consciência ambiental. Sem isso, nós vamos viver um eterno problema com relação a lixo. Sabe o que o senhor podia fazer, prefeito? Conversar com o Márcio França, como que ele conseguiu resgatar a autoestima do Vicentino quando ele assumiu a prefeitura em 1997. Porque na época o Vicentino tinha até vergonha de licenciar o carro dele, que era de São Vicente, né? Ou seja, esse é um trabalho que o senhor poderia desenvolver, né? E pedir até uma orientação para o Márcio França, porque é importante. A pessoa, o morador, ele cuida quando ele vê que no entorno dele, que na cidade, está tendo uma onda, uma ação positiva nesse sentido, né? Porque a cidade é de todos. Essa pessoa que às vezes joga lixo e que não cuida do seu bairro, ela também paga o IPTU, ou seja, então ela está pagando e ela não está tendo o retorno do pagamento do IPTU. Né? O reflexo dessa educação já está acontecendo, as pessoas estão relatando para mim, eu ando pelas ruas, estão vendo a cidade mais bem cuidada, isso é importante. Tá? Então, o Márcio tem sido um excelente orientador para nós, uma pessoa em quem eu me espelho, tenho estado frequentemente com ele, não me furto de pedir orientações e conselhos, né? Então, deixar claro que nós estamos cumprindo aquilo também que o bom senso manda. Então, estamos trabalhando, fazendo valer cada centavo que a gente tem pago às empresas aí de zeladoria e coleta e destinação do nosso lixo. Que é um problema sério não só de Guarujá, mas da região metropolitana. Prefeito, e com relação à travessia de Balsas, nenhuma novidade? Cada vez que eu olho para essa travessia arcaica de Balsas, né? O que vai amenizar isso no futuro é a nossa tão sonhada e cantada em verso e prosa ligação seca, né? Uma PPP, claro, será que não seria uma então, alternativa? Márcio salienta, em uma conversa bastante próxima. Uma parceria público-privada. O Márcio, ele tem em mãos aí, eu creio que assim que assumiu o governo do Estado, muito antes do mês de abril, eu acredito que isso vai acontecer, também já existe uma possível nota de serviço liberando a Ecovias, o projeto já está pronto para a feitura do túnel aí. Então, eu acredito que isso, eu estou acreditando muito nisso, porque já tive também contato com o alto escalão da Ecovias, isso pode acontecer, eu acredito muito. A Baixada precisa, é a cereja do bolo da metropolização para mim, essa questão da ligação seca, para aliviar tanto esse drama da dependência de travessia de Balsas. Mais perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp, o 981387000, prefeito Walter Sumando, Guarujá, a Dulce do Rosário, prefeito, e os bueiros da rua Francisco Alves, sentido Vicente de Carvalho, só limpo no sentido Tiago Ferreira. Não, estamos trabalhando, estamos cobrando muito. Se você entrar na nossa página, no perfil, vai ver que o trabalho é intenso. Bueiros que não eram limpos há décadas, viu? É triste, você vê hoje que até as águas da chuva começam a drenar com mais facilidade. São bueiros que estavam tapados, obstruídos já de longa, canais que não eram limpos. Nesses 11 meses foi sistemático a limpeza de canais, basicamente em todos os bairros. Nós vamos chegar lá, os nossos braços não são longos, as equipes são limitadas, quisera eu ter um número maior de equipes, estamos buscando aumentar os valores de licitação para poder ter o maior número de equipes e a cidade ampliar mais essa questão de limpeza de canais, bocas de lobo. O Bruno Lima, também no Facebook, faz a seguinte pergunta: o PAN da rodoviária é mais utilizado pela população. Existe algum projeto para melhorar? Sim, bom, deixar claro que nós investimos lá de começo, além da urgência e emergência, para poder recompor as equipes médicas, fizemos a climatização de todo o plano da rodoviária, da UPA Enseada e de várias unidades, pintura, reparos da infraestrutura elétrica, hidráulica e sanitária, zeladoria no entorno, né, a questão do acolhimento, então isso é fundamental. Então, nós temos aí um estudo em curso da possível terceirização através de uma OS passada por todos os crivos, né, para vir a gerenciar a questão do plano da rodoviária e também, provavelmente, a estratégia de saúde da família. Houve uma intervenção da municipalidade, da Secretaria de Saúde, sobre a Corpore, que estava trazendo problemas administrativos muito grandes, colocando em risco o salário dos profissionais que lá trabalham. Então, hoje, a estratégia de saúde da família está sendo pilotada pela Secretaria Municipal de Saúde
E a urgência e emergência é uma grande preocupação nossa. Haja vista que nós fizemos uma contratação de urgência e emergência para ambulâncias, nós reduzimos o tempo de espera em socorro em vias públicas de quase 1h30 para menos de 20 minutos e vamos ganhar também, logo, logo, comprar novas ambulâncias. E essa atenção, o pessoal do SAMU, parabéns, profissionais dedicadíssimos estão fazendo a diferença no atendimento pré-hospitalar de nossa cidade. Essa é uma preocupação que era da saúde, isso é uma constante, né? Inclusive, vocês estiveram junto com o Condesb, questão de alguns meses atrás, com o ministro da Saúde, que vai estar essa semana aqui em Santos, justamente para discutir uma participação maior da verba do Ministério da Saúde. E ele até liberou, né, prefeito, 12 milhões. Quer dizer, quando ele fala que liberou 12 milhões por ano, dá a impressão que o dinheiro já caiu na conta do município. Não é bem assim, não. Tem que contratar um serviço. E essa é uma oportunidade de você explicar ao telespectador. Exato. Esses recursos que o Condesb, ou seja, todos os 9 prefeitos da região metropolitana tiveram lá, é para média e alta complexidade. Isso. Nós temos um único hospital, o Hospital Santo Amaro, então, neurocirurgia, traumatortopedia, cirurgia vascular, oncologia, cuida de câncer, são alta complexidade. Então, esses recursos, quando o ministro anuncia lá, até chegar aqui, tem todo um trabalho para chegar. Tanto que eu estou indo a Brasília para poder sedimentar, para que Guarujá tenha o seu quinhão desse total em torno, salvo engano, de R$700 mil mês. Né? Guarujá teria esse aporte maior. Nós temos hoje, por exemplo, você tem uma ideia, o nosso Panda Rodoviário, temos enfermarias lá que prestam o serviço, acabou sendo uma extensão do Hospital Santo Amaro, mas que não são faturados junto ao SUS. Então é um recurso da municipalidade que não é contabilizado. Então esses serviços estão sendo prestados e não estão sendo remunerados. Prefeito, e qual o seu posicionamento com relação à reforma da Previdência? Inclusive hoje de manhã a gente está ouvindo uma entrevista com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Ele parece que não vai ficar para 2018. Eles estão com receio de não ter o número suficiente de parlamentares para a votação da reforma. O senhor é favorável à reforma da Previdência? Douglas, eu vou me permitir o direito de estudar com mais profundidade esse tema. A gente está absorvido com tantos dramas do Guarujá, sinceramente. É um tema que aflige toda a população brasileira. O cidadão não pode ser mais penalizado, trabalhar tanto, né, e ser penalizado, esperar a sua aposentadoria e não ser penalizado. Detalhes desse regramento todo eu não tenho tido oportunidade de acompanhar. Só mais uma coisa com relação ao item anterior. Por favor. Eu pautei no Condesb, foi aceito, vai ser discutido, por sugestão minha, um consórcio metropolitano para compra de insumos e material médico hospitalar, ou seja, remédios, medicamentos. Então, isso vai acontecer, vai baratear, vai fazer com que as cidades não tenham falta desses insumos e medicamentos. Isso vai ser fantástico para toda a região. Aliás, a região metropolitana tem muita coisa em comum, né? E isso nós temos usado, tanto a GEM como o Condesb, para que seja um veículo de resolução de tantos dramas que a gente vive. Essa ação metropolitana é muito importante, porque além de aproximar e discutir os resultados metropolitanos, mostra à população de que não existe barreira de uma cidade para outra. E o prefeito Mourão, que hoje é o presidente do Condesb, está fazendo isso muito bem. Ele foi visitar as 8 prefeituras, as câmaras, justamente para se posicionar. Prefeito Walter Surman, eu sou muito favorável à ação política sem a vaidade. Aquele prefeito que pensar só na sua cidade, numa região conurbada, próxima como a nossa, ele fica para trás. E tem que pensar a região como um todo. O turista, quando ele chega, ele pode estar lá no Guarujá, aí ele vai vir até o shopping de Santos, de repente ele vai conhecer lá o litoral sul, né? Ou seja, o turista que não mora aqui, ele é metropolitano. E nós que vivemos aqui não temos essa... Eu penso dessa forma metropolitana desde 2005, quando fui vereador, fiz parte da UVEBS enquanto vereador. Verdade. Vereadores, é importante. Quando a velha frase que a união faz a força, ela é verdadeira. Então, se 9 prefeitos, 9 cidades, 9 câmaras de vereador se despidem de vaidades, né, ou ambições pessoais, todos irão ganhar. Obviamente, em especial, a Baixada Santista. Nós somos um grande barco com quase 2 milhões de pessoas. Se pensarmos assim, teremos que todos remar para frente, porque seremos muito mais prósperos. Estamos quase chegando no final do Hora Geral. Prefeito, eu quero agradecer a sua presença, quero que o senhor faça uma análise muito rápida sobre esse quase um ano de mandato. O que o senhor se surpreendeu e o que o senhor se decepcionou nesse primeiro ano que ainda está por findar
da sua administração? Bom, foi bastante positivo, deixar claro que com os números negativos que nós assumimos um passivo social, nós fomos para enfrentamentos, né, as dívidas eram maior do que a gente imaginava, os enfrentamentos são muito grandes na questão do saneamento básico, água, transporte, a questão do transporte, iluminação pública, o patrimônio público, a dívida ativa que foi muito mal cobrada ao longo da história. Então, são esses enfrentamentos. Mas nós já fomos muito bem avaliados, apesar de eu não ser focado em pesquisa. No mês de agosto para setembro, tivemos aí 65% a 70% de aprovação, entre ótimo, bom e razoável. Isso diz que nós estamos no caminho certo. E o importante, nós estamos nos relacionando com toda a sociedade civil organizada, diálogo, debatendo, estamos no Ministério Público, no Judiciário. Eu não vou descansar enquanto nós não entregarmos para a população uma cidade segura, monitorada, uma cidade sinalizada, uma cidade acessível. E estamos trabalhando muito nas consciências de saúde pessoal, saúde pública, de cidadania, consciência ambiental e o que está, assim, de maneira maravilhosa, crescendo a cada dia que passa, que é a consciência de solidariedade. A Edna tem feito um trabalho maravilhoso no Fundo Social, digno de muito louvor, e é assim que a gente está caminhando. Tem alguns assuntos ligados ao Fundo Social, vou esperar para quando a Edna Suman vir aqui, eu posso perguntar direto a ela. Agora, prefeito, eu não quero ser tão insistente e indelicado, é um hábito que eu não costumo praticar, mas ali a produção está me falando que várias pessoas estão mandando mensagens pedindo para que o prefeito explique quais são as falhas e irregularidades na creche Amor em Gotas. A Secretaria de Educação, através do secretário Renato Marcelo Pietropaulo, Walter Sório, está elaborando uma nota e será publicada tanto em Diário Oficial como encaminhada para essa creche. Fiquem tranquilos, tudo está muito bem documentado, fartamente documentado, as irregularidades, é importante, foram fiscalizados, foram anotados isso, os pais ficarão sabendo, mas eu quero deixar tranquilo aqui os pais, nenhuma criança será desamparada. Essa participação popular é importante, né? Porque prova de que a população, de alguma forma, ela está querendo uma melhor atenção para que as crianças possam estar ocupando a creche. Esse é um outro problema, ou seja, nas cidades da região, a falta de creches, né? E isso tudo, prefeito, é importante o senhor explicar, porque seria bom que o senhor fizesse um cheque, passasse na tesouraria e mandasse arrumar. Tudo passa por uma licitação, tudo passa por um tribunal de contas. Tudo é um processo licitatório. Né? E é importante explicar à população. 3.000 vagas de creche é a nossa carência hoje, é assim que nós assumimos a cidade. O Ministério Público todos os dias manda, orienta para que nós incluamos o maior número de crianças. Isso é um sério problema, estamos recorrendo a parcerias, né, para que sejam construídas e abertas novas vagas. Né? Então, isso está acontecendo. E a questão da creche Amor em Gotas, os detalhes, que são vários, não teríamos tempo aqui de enumerá-los, mas vai ser uma nota explicativa a todos os pais, aos responsáveis pela creche e também ao Tribunal de Contas do Estado. Tá. Essa é a satisfação, né, que o prefeito Walter Suman está dando aos telespectadores que estão utilizando no Facebook e também do nosso WhatsApp, o 981387000. Prefeito, quando o senhor falou muito rapidamente do final do ano, né, nós estamos no último mês de dezembro, de queima de fogo, de festividades, porque isso não vinha sendo apresentado no Guarujá? O Guarujá vinha tendo os últimos natais muito tristes, nem parecia clima nenhum de Natal. Nós, em parceria, Associação Comercial, CDL, Iniciativa Privada, né, nós iluminamos, fizemos uma iluminação de Natal, está bonito, a cidade está mais iluminada, tivemos 2 árvores, uma na 14 bis, outra na Praça dos Expedicionários, tivemos festividade com Papai Noel, teremos os fogos de Réveillon, Astúrias e Pitangueira, 5 balsas, 14 minutos, teremos um Réveillon muito mais bonito, tenho certeza disso. A cidade está resgatando, sim, a autoestima e o orgulho de morar na nossa ilha de Santo Amaro. Prefeito, como jornalista, a gente tem que sempre tentar provocar e trazer um furo de reportagem. Parece que um dos seus filhos vai entrar na política, isso é verdade, procede que o Lucas, né, que vai tentar ser deputado para aumentar a representatividade na região, procede isso? Eu ia perguntar para o Lucas, mas quem manda é o pai, né? Ele vai ter a liberdade plena de fazer a escolha, eu vou respeitar. O Lucas é um menino estudioso, fazendo residência em cardiologia, muito inteligente.
E eu acho que a política precisa de pessoas bastante comprometidas. Pior que o governo dos maus é o silêncio dos bons, quanto mais gente boa participando. Mas essa é uma questão que vai ser debatida ainda, a questão partidária, vamos ouvir várias pessoas, e a decisão está sendo amadurecida. E eu vou respeitar a vontade dele. O senhor é um exemplo dentro da sua casa, eu sou um exemplo, os pais que estão acompanhando, eles acabam sendo exemplo. E eu não tenho receio nenhum de provocar esse tipo de pergunta, porque nós precisamos de pessoas sérias na política. O que nós estamos vendo, e não vem ao caso nem citar, a população que é esclarecida sabe, a gente tem que extirpar, tirar esses maus políticos e conquistar aqueles bons que possam contribuir para o crescimento da nossa região. A política, dentre todas as vocações, é a mais nobre, mas a política, dentre todas as profissões, é a mais vil. Eu não dependo da política para viver, graças a Deus, é um legado que eu tenho que escrever, é uma missão que Deus me deu e tenho certeza que todas as pessoas que têm crédito moral para estar à frente da política têm que se candidatar, participar. Tá certo. Porque é muito fácil jogar pedra, né? Criticar, mas vamos construir pontes. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Prefeito Walter Suman, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Bom, estaremos de volta no próximo programa, sempre ao meio-dia. Um abraço forte assim para você. Tchau, tchau. Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis. Na Unidas.